Bem, pessoal, a gente vai hoje dar sequência com os termos da oração, falando dos termos integrantes. Antes nós falamos dos termos essenciais, que são sujeito e predicado. Hoje nós vamos falar do complemento verbal, do complemento nominal e do agente da passiva. Complemento verbal, por sua vez, ele se subdivide em objeto direto e indireto. E aí nós vamos começar trabalhando por esses complementos, o verbal, o objeto direto e o indireto. Bem, o complemento verbal completa o sentido do verbo. Eles são, como eu falei, objeto direto e objeto indireto. Para que você encontre o objeto direto em uma oração, em uma frase qualquer, você faz as perguntas o que ou quem. Essas perguntas serão feitas ao verbo. Você lança a pergunta ao verbo. O que? Quem? Imediatamente você adquire uma resposta. Essa resposta, essa pergunta que você lança ao verbo é que nós vamos chamar de objeto. Esse objeto, no caso, objeto direto. Por exemplo, aqui na frase nós temos: ele comeu o bolo. Observe que comeu é o verbo, vem do verbo comer. E aí você lança a pergunta a esse verbo comer, a essa palavra comer. Ele comeu o quê? A pergunta que se faz é o quê? Logo se adquire a resposta, o bolo. Ele comeu, quem come, come alguma coisa. No caso aqui da frase, a resposta é o bolo. Logo, o bolo nós vamos chamar de objeto direto. Com essa pergunta o que, adquirimos a resposta o bolo, ou o objeto direto, o bolo. Aqui, nós podemos lançar a pergunta quem. Eu posso repetir o sujeito: ele matou o gato. Quem mata, mata alguém. Aqui nós vamos pegar o verbo matou e lançar a pergunta quem. Então fica matou quem? A resposta da pergunta quem nós vamos chamar de objeto direto. Ele matou quem? Matou o gato. Então, o gato nós vamos chamar de objeto direto. Se eu fizesse uma pequena oração e dissesse: Maria escreveu a carta. Maria escreveu o jornal. Então, vejam só que a resposta, a carta e o jornal são objetos diretos. A Maria escreveu o quê? Escreveu a carta, escreveu o jornal. Então, sempre que nós lançarmos a pergunta o quê? Ou a pergunta quem ao verbo, a resposta que se adquire nós vamos chamar de objeto direto, ok? Nós temos também ainda o segundo objeto, que é o segundo complemento verbal. A segunda divisão do complemento verbal, objeto indireto. Objeto indireto, você lança as seguintes questões: a que? A quem? De que? De quem? Para que e para quem? Observe só que todas essas perguntas que se faz, nós temos uma preposição, a preposição a preposição de e a preposição para. Então significa dizer que o objeto indireto, todos são preposicionados. O objeto direto tem que ser acompanhado de uma preposição. Preposição a, preposição de ou a preposição para. Então, na pergunta tem a preposição
na resposta, com certeza também terá a preposição. Observem só, se eu disser assim, eu preciso, a pergunta continua sendo lançada em torno do verbo. Aqui nós temos a palavra preciso, que vem do verbo precisar. Preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu preciso de quê? Logo a resposta vem de paz. Eu fiz uma das perguntas que são obrigatórias para que se encontre o objeto indireto. Precisa de quê? A resposta é de paz. Então, de paz passa a ser um objeto indireto. Observe que nessa resposta nós temos uma preposição, o de. Repito, todos os objetos indiretos têm que ter preposição, que a gente vai chamar de complemento verbal preposicionado. Quer dizer o quê? Que tem que haver o auxílio da preposição. Se na pergunta tem preposição, a resposta com certeza será feita também com auxílio de uma preposição. Veja só o outro caso. Ele anda, o verbo é anda, do verbo andar. Anda a cavalo. Tanto faz dizer ele anda a cavalo, como eu dizer ele anda de cavalo. Então, ele anda de quê? Ou ele anda a quê? A resposta vem ser a cavalo. Então, essa resposta nós vamos chamar de objeto indireto. Agora observe que também tem uma preposição, ok? Então vejam só, se eu disser assim, ele viajou para lugar tal. Viajou para onde? Isso? Para onde? A resposta também vai ser objeto indireto, que tem a preposição para. Isso? Mandei cartas para você. Mandou cartas para quem? Para você. Observe que nós temos para quem? A resposta é para você. Então, toda resposta que aparecer preposicionada no que diz respeito aos termos integrantes da oração, complemento verbal, nós vamos chamar de objeto indireto. Então, veja só, voltando um pouquinho, que o objeto indireto, o direto e o indireto, eles são trabalhados em torno de um verbo. Que vejam só, comeu o bolo. Comeu o quê? O bolo. Sendo o bolo objeto direto, a palavra comeu, que vai ser o verbo, nós vamos chamar de verbo transitivo direto. Por que verbo transitivo direto? Porque ele pede um objeto direto. A palavra matou é um verbo, então nós vamos chamar de verbo transitivo direto, porque pede o objeto direto. Na palavra preciso de quê? De paz. Então, se de paz é objeto indireto, a palavra preciso é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque pediu o objeto indireto. Anda a quê? Ou anda de quê? A cavalo ou de cavalo. No caso, se a cavalo é objeto indireto, o anda vai ser verbo transitivo indireto. Então, para ser mais claro, quando um verbo pede um objeto direto, nós vamos chamá-lo de transitivo direto. Se ele pede um objeto indireto, nós vamos chamar de transitivo indireto. Então, os verbos transitivos, eles podem ser transitivo direto e transitivo indireto. Se ele pede objeto direto,
nós vamos chamá-lo de verbo transitivo direto. Se ele pede objeto indireto, no caso, um objeto preposicionado, nós vamos chamar de objeto indireto. Então, os complementos verbais, eles são objeto direto e objeto indireto. Vamos ver aqui o complemento nominal. Trabalhamos com o complemento verbal e agora vamos ver o que é o complemento e como se encontra o complemento nominal. Então, o complemento nominal completa o sentido de um nome. Ele completa o sentido de um nome. Esse nome tem que ser um substantivo. O nome nós vamos chamar de substantivo, não é isso? Ele completa o sentido de um nome, bem precisamente substantivo. Porém, ele pode aparecer sendo adjetivo e sendo advérbio. Esse substantivo, quando se trata de complemento nominal, tem que ser substantivo abstrato. No início do nosso trabalho, nós falamos de substantivos concretos e abstratos. O que são os concretos? São os substantivos, são os seres existentes que existem. E os substantivos abstratos são aqueles que não existem, ou seja, nós não podemos provar a sua existência. Aqui nesse caso, quando se refere de complemento nominal, ele só se refere a substantivo abstrato. Então, asa, o que é o asa? Quando eu disse assim, completa o sentido de um nome, asa. Asa é o significado de A para adjetivo, S para substantivo abstrato e o outro A para advérbio. Aqui é para que a gente tenha uma facilidade maior de identificação, para conhecermos, né, esses nomes. Os nomes que eu me refiro são adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. E aí, tudo isso aqui, adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, formam uma siglazinha que nós vamos chamar de asa. Ok? Ele é um termo preposicionado. O complemento nominal parece um pouquinho com o objeto indireto. Ele é preposicionado. Quer dizer o que, pessoal? Que ele aparece acompanhado por uma preposição. Então, vejam só, nós temos os três tipos. Ele é um termo paciente. O que é paciente, pessoal? Paciente é aquele que sofre a ação verbal. O paciente lá no hospital não é o doente, o que sofre as dores, a doença, pois aqui no nosso trabalho gramatical, paciente é o que sofre a ação verbal. Então, vejam só. Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma distinção bem explícita nos termos acessórios, que é o assunto a seguir. Quando nós formos trabalhar a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Aí nós vamos ver quem é paciente e quem é agente. O agente é o que pratica a ação e o paciente é o que sofre essa ação. No caso, o complemento nominal é paciente. Nós vamos ver lá na frente que o adjunto adnominal, ele é agente. Então, um vai ser agente e o outro vai ser paciente. Mas nós vamos ver isso aí com mais clareza na aula posterior. Ele é um termo paciente, repito, o complemento nominal, completa o sentido de um nome. Não tem nada a ver com o verbo. Parece com o complemento verbal? Parece, mas não é. Por quê? Porque o complemento verbal completa o sentido de um verbo. Enquanto que o complemento nominal completa o sentido de um nome. Enquanto o complemento verbal, objeto direto e indireto, completa o sentido de um verbo, o complemento nominal completa o sentido de um adjetivo
de um substantivo abstrato, sentimentos, ações, ou de um advérbio. Todos esses, adjetivo, substantivo abstrato e advérbio, nós vamos chamar de nome. Então, a diferença do complemento verbal para o complemento nominal é que o verbal completa o sentido do verbo e o nominal completa o sentido do nome. Então, vejam só, nós temos 3 exemplos. Um exemplo trabalhando com adjetivo, um exemplo trabalhando com substantivo abstrato e o outro exemplo trabalhando com advérbio, completando o sentido dessas 3 palavras já mencionadas. Como, por exemplo, o conselho ao menino. Observe que conselho é um substantivo, mas conselho é tipo assim uma ação, quer dizer, uma atitude que você não pode provar a sua existência. Alguém pode dizer, eu dei um conselho, mas lá na frente eu posso dizer, eu não dei o conselho. Ninguém vai provar, a não ser que esse conselho esteja gravado, que o conselho não vai estar explícito para se provar, para se tocar nele. Por isso que a gente chama de substantivo abstrato. Esse substantivo abstrato se relaciona muito mais diretamente às ações. Então veja só, conselho é um substantivo abstrato. Ao menino, ele recebeu o conselho, não é isso? Ele é um ser paciente, ele sofreu a ação. Então esse menino aqui é complemento nominal. Por quê? Porque ele recebeu o conselho. Sendo o conselho um substantivo abstrato, ao menino é o complemento nominal. Um conselho a quem? Para quem? Se dá conselho, se dá conselho para alguém. Se dá conselho a alguém. E esse alguém, esse para alguém, é ao menino. Vejam só que o ao é uma preposição, que nós vamos chamar, é uma junção do a mais o, mas o a é preposição. Então vejam só, o ao é uma preposição e ao menino vai ser o complemento nominal referente a quê? A um substantivo abstrato. Aqui no segundo exemplo, a moça ficou triste com o presente. Ela ganhou um presente que não agradou. Porém, vejam só, a moça ficou triste. Se ela ficou triste com alguma coisa. Então nós temos que completar o sentido dessa frase. A moça ficou triste. Triste com o quê? Isso? Com o presente. Então observe que triste é a qualidade da moça. E qualidade nós vamos chamar de adjetivo. Então, triste, quem ficou triste com alguém ou por alguma coisa. Aqui ela ficou triste com o presente. Então, com o presente nós vamos chamar de complemento nominal. Veja só que o com é uma preposição. Por isso que nós dizemos que quando todo complemento nominal tem que ser preposicionado, isto é, tem que ser acompanhado por uma preposição. Então, aqui nós já temos exemplo do complemento nominal completando o sentido, né? O termo que completa o sentido de um substantivo abstrato, que nós vamos chamar de complemento nominal. Temos um termo que completa o sentido de um adjetivo, que nós também vamos chamar de complemento nominal. E agora nós temos o próximo exemplo. Ele agiu favoravelmente aos alunos. Então, favoravelmente. E toda palavra que termina em mente, razoavelmente, favoravelmente, criteriosamente, todas essas palavras terminadas em mente, nós vamos chamar de advérbio. No caso aqui é um advérbio de modo, não é isso? Então, ele agiu favoravelmente aos alunos. Então, sendo favoravelmente ao
advérbio, todo mundo que age favoravelmente, agiu favoravelmente ou a favor de alguém ou de alguma coisa. No caso aqui, ficou favorável a quê? Aos alunos. Então, esse aos alunos é o termo que completa o sentido do advérbio favoravelmente. Então, complemento nominal é chamado o termo aos alunos. Observem que também tem uma preposição. Aos é o a mais os, juntos. Quando ele junto dá aos, mas o a é preposição. Então, nós vamos dizer tanto que o ao, como o com e como o aos são preposições. Assim sendo, o complemento nominal é bem constatado, bem explícito, que ele sempre tem que aparecer preposicionado. Então, nós temos outro exemplo. Eu tenho medo. Medo. Quem tem medo de alguma coisa. Observe que o complemento nominal sempre pede uma pergunta. Sempre ele está exigindo uma resposta a uma pergunta. Eu digo, eu tenho medo. E alguém pergunta, medo de quê? O medo de quem? A resposta é do escuro. Então, do escuro é o complemento da palavra medo. Medo é o que? É um substantivo abstrato. Então, vejam só, medo, coragem, raiva, rancor, carinho, amor, afeto, todos são substantivos abstratos. E veja bem, todos os complementos nominais têm que se referir ou a adjetivo, ou a substantivo abstrato, ou ainda a advérbio. Quando se referir a substantivo, tem que ser abstrato. Não há complemento nominal referente a substantivo concreto. Quando se referir a substantivo concreto, deixa de ser complemento nominal e passa a ser adjunto adnominal. Nós vamos ver essa diferença bem claramente no nosso próximo encontro, que nós vamos trabalhar realmente o adjunto. Aí nós vamos fazer a comparação dos termos preposicionado, quando se refere a complemento, e o termo preposicionado, quando se refere a adjunto nominal. Então vejam só, aqui são os dois primeiros termos integrantes da oração. Complemento verbal, objeto direto e objeto indireto, e ainda o complemento nominal, que é o complemento do nome, que esse nome se resume em adjetivo, substantivo, somente substantivo abstrato, e ainda advérbio. Diferença entre complemento verbal. Complemento verbal completa o sentido do verbo. Complemento nominal completa o sentido do nome, que resume-se esses nomes em asa. A de adjetivo, S de substantivo abstrato e o outro A de advérbio. Então, aqui é o nosso trabalho referente aos dois primeiros termos integrantes da oração, e no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar o agente da passiva. O agente da passiva, que vai ser o trabalho mais claramente, onde nós vamos fechar os termos integrantes da oração. Porque esses termos são complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Não vamos trabalhar o agente da passiva neste momento, porque o nosso tempo é curto e não é o suficiente para que trabalhemos esse outro tipo de termo integrante, ok? Porém, a gente não vai deixar omisso, não vai deixar esquecido, e no nosso próximo momento nós vamos trabalhar o agente da passiva. Por hoje é só.